Hoje nós queremos meditar sobre Lucas capítulo 14, verso 34. São 2 versículos apenas, Lucas 14, do verso 34 ao verso 35, mas são versículos fundamentais. O ensino é muito simples, viver o ensino é muito difícil. E na Bíblia as coisas mais simples de entender, parece que são as mais difíceis de serem praticadas. Então vamos focar não somente no ensino, mas de como nós vamos viver tal ensino. Lá em Lucas, capítulo 14, verso 34 e 35, fala de um elemento muito conhecido, que não pode faltar na nossa culinária, tão conhecido que até hoje se utiliza, e é o sal. Então, lá em Lucas 14, 34, diz: o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje, talvez alguns médicos digam, coma pouco sal, né? Muito sal vai fazer mal e você nem pode comer tanto sal assim, é melhor alimentar-se, né, sem muito sal. Mas nós sabemos que o sal ele tem muita importância, não só na cultura de hoje, como teve muito mais importância na antiguidade. E é importante nós meditarmos agora para entender por que Jesus usa essa figura do sal e entender a importância do sal. Nós queremos perceber 3 aspectos da ilustração de Jesus sobre o sal. Obviamente, Jesus tem uma verdade espiritual por trás destes 2 versículos. Nós temos que entender que verdade é essa e precisamos vivê-la. E é uma verdade extremamente profunda e relevante para todos nós. Mas, primeiro aspecto ou instrução sobre o sal que nós lemos claramente no verso 34. O sal é bom. O sal é bom, mas ele é bom quando ele tem as suas propriedades. Quando o sal perde as suas propriedades, ele se torna inútil, imprestável. O sal é bom, nós lemos no início do verso 14, o sal é certamente bom. Naquela época, provavelmente, não havia nenhuma recomendação negativa com relação à saúde para com o sal, ele sempre era bom. Vamos ver na Bíblia algumas instruções de que o sal era bom. Ele era bom como um alimento, um tempero, ainda hoje o é, não é verdade? Então, o sal como condimento. Eu vou ler vários versículos, então os irmãos talvez não tenham tempo de abrir, porque realmente o nosso tempo é curto. Jó 6,6 diz assim: comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Então, o ovo não tem sabor na clara, a não ser que você bote um salzinho. Até hoje é assim. E o livro de Jó retrata um período da época de Abraão. Abraão viveu no século XIX antes de Cristo. O sal sempre foi um elemento da alimentação, da culinária perene, muito importante até hoje. O sal como produto purificador. Elias, ele fez muitos milagres ali. E em alguns deles ele usava o sal. No caso aqui, Eliseu também usava o sal. Então, quando você olha em 2 Reis, capítulo 2, verso 20, diz assim: ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. O sal aqui ele foi símbolo de purificação e de fertilidade. As águas eram amargas, improdutivas, águas que não serviam para nada, podres, e com aquela pitada de sal, as águas ficaram boas, purificadas, boas para a ingestão. A ideia aqui não é que o sal é miraculoso, né? Vou botar um pouquinho de sal aqui num sachê, botar no meu bolso que vai, né, me purificar. Não é nada disso. Né? O milagre que vinha de Deus. Mas o Senhor quis operar através do profeta usando um pouco de sal, porque o sal já era um símbolo de purificação. O valor doméstico e medicinal do sal no mundo antigo era universal como é hoje.
O sal servia como adubo, já diz Catão, Vigílio, Plínio, no mundo grego e romano, ele servia para adubo. O sal era uma necessidade da vida na Palestina. Se não houvesse sal, não haveria vida. E é interessante que Esdras, quando voltou para Jerusalém, para reedificar ali a cidade e o templo, ele mandou uma carta ao rei Artaxerxes, rei da Pérsia, pedindo mantimentos. Olha a resposta. Esdras 7, 22 diz assim: até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo. Isso aqui é Artaxerxes dizendo para a tesouraria do império que deveria liberar esse recurso para Esdras. E continua no verso 22. Até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Sal à vontade. O que ele precisar de sal, dê. Então, era muito importante ele levar muito sal do Império Persa para a região de Jerusalém. O sal possuía grande valor comercial, era considerado moeda de troca. Daí vem a palavra salário, não é verdade? Vem de sal. Você recebia o seu salário em sal, na antiguidade, bem antiga, né? E aí você trocava o sal por carne, por cereal, por leite e por outras coisas. Daí a ideia de salário. O mundo não poderia passar para o judeu sem duas coisas: a Torá e o sal. A Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, e o sal, que tinha todo esse valor econômico. O sal servia para conservar peixe e carne. O sal servia como antisséptico para os animais, quando aplicado em pequenas quantidades na forragem. O sal, aplicado levemente no solo, poderia aumentar a produtividade daquele solo. Então veja como o sal ele era bom como alimento, ele era bom como moeda de troca, ele era bom como adubo, ele era bom como um artigo de medicina da antiguidade. Mas também o sal ele era bom como elemento de culto. Hoje nós lemos algo sobre isso. Os sacrifícios ofertados a Deus tinham uma pitada de sal, um pouco de sal naqueles sacrifícios. Olha Levítico 2, verso 13, quer dizer, não precisa olhar porque eu vou ler rápido, mas quem quiser fica à vontade. Olha que é só presta atenção. Levítico 2, 13. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. 3 vezes no mesmo versículo. O sal ele era importante nas ofertas para preservar a oferta, principalmente quando era carne. Preservava, porque podia demorar muito tempo, aquela carne ali, cortada, exposta, e ficava um mau cheiro e estragava. Então, coloca um sal para poder temperar a carne, no sentido de que ela não ficaria com cheiro de podre. E quando viesse o fogo para consumir a carne do holocausto, sairia aquele cheirinho agradável, não é verdade? Também proporcionado pelo sal. Essa é uma das explicações. Outra explicação é que o sal ele tem esse elemento de perenidade. Ele pega uma carne que iria apodrecer e faz com que a carne dure dias e dias e dias. Então, a ideia do sal é que essa minha oferta a Deus, ela é perene, ela é constante. Eu nunca vou deixar de ofertá-la. A oferta de incenso, o símbolo da adoração pública, deveria ser temperada com sal. Incenso, Êxodo 30, 35. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Então, na oferta de manjares, na oferta de incenso, deveria haver o sal. O sal nos sacrifícios significava a prevenção da putrefação dos alimentos, principalmente da carne. O sal também poderia ser usado para tempero ou consagração, visto que era um produto caro. O sal era caro naquela época, hoje é muito baratinho. Naquela época era caro, simbolizava também que eu estou gastando do meu recurso para a glória de Deus, para ofertar ao Senhor. Quando a gente vê um pouco de sal no sacrifício, ali era dinheiro. Eu estava tirando do meu dinheiro, do meu salário, para a oferta ao Senhor. Mas haviam também as chamadas alianças de sal no Antigo Testamento. Eram alianças perpétuas. O sal simbolizava essa perpetuidade ou perenidade. Números 18, verso 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as
a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Isso aqui falando ao sacerdócio levítico, que teria que oficiar esses sacrifícios, essas ofertas. Continuando o verso 19. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. É uma aliança perene que durará enquanto for necessário. Havia também a aliança perpétua para com Davi, para com o reinado de Davi, segundo Crônicas, capítulo 13, verso 5. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Então, a aliança de sal significava uma aliança perene, uma aliança perpétua. Davi e a descendência de Davi sempre reinará. Hoje não tem rei da casa de Davi reinando na terra. Em breve haverá novamente. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos ainda todos esses relacionamentos de aliança como irrevogáveis e obrigatórios, todos eles que têm relação com essas ofertas de sal. Então, tudo isso nos mostra que o sal era bom. Bom como alimento, bom como artigo da medicina, bom nos sacrifícios e na adoração a Deus. Quando Jesus fala nos evangelhos que o sal certamente é bom, é porque não tinha nada negativo no sal. Embora, abrindo aqui só um adendo, o sal também era uma figura de esterilidade, por mais contraditório que seja. Quando você destruía uma cidade, você destruía tudo, ficava só os escombros, você jogava sal por cima daqueles escombros, para mostrar para as cidades ao redor que nunca mais nasceria nada nesse solo. Você jogava muito sal. Pouco sal é adubo, muito sal é esterilidade do solo. Mas Jesus está usando a figura positiva do sal aqui. Mas vem um outro elemento aqui, uma outra informação, outro aspecto do sal. O sal, quando se torna insípido, ou seja, quando perde a sua propriedade característica, ele deixa de ser bom, ele é inútil, ele não serve para nada. E é o que nós lemos ainda em Lucas, capítulo 14, verso 34. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Não tem, não dá. A resposta é essa, não dá para restaurar o sabor. Verso 35. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o sal, ele é muito bom. Perdeu a sua característica fundamental, não presta para nada. O sal, quando se torna insípido, ele é inútil. Jesus se refere a um dos sais impuros da Palestina, de emprego cotidiano, que pode perder o seu sabor, e perde mesmo, através da sua desintegração física, ou por ser misturado com pó de egípcio trazido pelo vento. Então, isso acontecia muito na Palestina, o sal poderia perder as suas propriedades. Se o sal perder seu sabor, ou seja, como isso é muito possível, isso geralmente acontece, ele realmente deixa de ser útil. Então, você tem uma grande quantidade de sal, por causa de algum desses elementos, ou do clima, ou do vento, má conservação do próprio sal, umidade, ele perdeu essa propriedade, virou lixo. Você perde dinheiro, você perde um recurso importante que você tinha. Alguns exemplos da perda do sabor do sal na Palestina. Um homem de Sidom, certa vez, importou um fornecimento para 20 anos de sal. É muito tempo. 20 anos, ele comprou muito sal, para 20 anos da sua vida. E o armazenou nas montanhas. Mas o sal, em estreito contato com o chão de terra úmido, desintegrou-se e escoou. Virou nada. O chão úmido, ele não conservou bem 20 anos de sal. É muito sal. Era uma riqueza. Ela virou nada. Porque o chão úmido, a montanha elevada, o clima úmido, e o sal foi sendo derretido, perdeu as suas propriedades. Outro exemplo, blocos de sal eram utilizados pelo padeiro para manter seu forno com a atmosfera úmida.
a fim de que o pão ficasse mole quando ele fosse comer, desse para rasgar o pão, ficasse molinho. Isso é esquisito para nós, para mim, muito esquisito. Mas na época era assim que se fazia. Então o calor ao longo do tempo levaria o sal a desintegrar-se, mas o pão saía próprio para a sua alimentação. Então essa forma é uma forma até útil de utilização do sal. No entanto, ele também perdia suas propriedades. Em Jebu, perto de Alepo, há sal nas colinas, que brilham com o contato do sol. Este sal, exposto ao sol, à chuva e ao ar, tem gosto de areia, porque ele está mal conservado e então ele perde a sua propriedade e fica com gosto de areia. Mas o sal extraído debaixo da rocha, ele é perfeito. Então veja como o sal perde a sua propriedade. Aqui são exemplos de como o sal perdia a sua propriedade. E se tornava o quê? Inútil. Ninguém ousa comer um sal com gosto de areia. Não tem sentido. E o sal que se desgasta, né, e se acaba ali por causa da umidade. Bem, segundo aspecto, o sal quando se torna insípido é inútil. Então, quando Jesus falou isso, era algo muito conhecido naquela época. Para nós hoje, você já guardou um sal e ele perdeu a sua propriedade, talvez aquele sal de churrasco, né? Você guardou e não fez churrasco por muito tempo, na sua casa a carne ficou cara, você deixou de fazer churrasco, aquele sal perde a sua propriedade. O que é que você faz? Jogar no lixo. O prejuízo é muito pequeno. Mas esse homem que tinha 20 anos de sal, realmente ele teve um grande prejuízo. Há outros textos no Novo Testamento, pelo menos 6 passagens no Novo Testamento, que falam do sal. Uma delas está nos Evangelhos, lá em Mateus 13, quando Jesus diz no Sermão do Monte. Mateus 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E esse versículo é idêntico ao de Lucas 14, 34. Na verdade, é idêntico, mas tem uma pequena diferença. Em Lucas, Jesus não deixa explícito quem é o sal. Não é verdade? Em Lucas 14, Jesus não deixa explícito quem é o sal. Mas em Mateus 5,13, ele deixa. Quem é o sal? Vós. Vós são os discípulos. Vós são todos aqueles que creram no Senhor Jesus, ou estão ouvindo a mensagem de Jesus. E aí vem o terceiro aspecto do ensino de Jesus lá em Lucas. Os discípulos são o sal da terra. Jesus não deixou explícito, mas deixou implícito, porque esse texto que acabamos de ler, do verso 34 e o verso 35 de Lucas 14, finaliza um grande parágrafo onde Jesus fala dos discípulos. E Jesus apresenta quais são as características dos discípulos de Jesus. E o que é que Jesus está querendo dizer aqui com essa metáfora, com essa ilustração do sal? É muito simples e talvez duro. O discípulo de Jesus, se não tem as características de um discípulo de Jesus, ele é inútil. É isso que Jesus está dizendo. Você se diz crente, se diz evangélico, é da Igreja Batista Manancial ou é de outra igreja evangélica, e você carrega o nome de Jesus. Você diz que ama Jesus, mas se na prática do seu dia a dia você não possui as características bíblicas do discípulo de Jesus, você é um sal insípido para o reino de Deus. Você não tem serventia, não tem valor, não produz, não realiza a vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Verso 35, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora, não presta para nada. O sal perdeu a sua propriedade básica de salgar, o seu sabor, ele nem na terra presta, nem para o monturo, é jogar fora, não serve para nada. Na verdade, tem uma utilidade, né? Tanto que alguns textos apresentam, o Mateus 5,13 fala, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Em que sentido? Esse sal, que não prestava para nada, ele era utilizado como rejunte para tapar
goteiras na antiguidade. Eles faziam argamassa com esse sal inútil, colocavam nas lajes, era como se fosse lajes, e ali tapava os buracos da chuva. Por isso que fala pisado pelos homens. Ou seja, é um sal praticamente inútil, embora ainda houvesse essa pouca utilidade. E então, se nós somos discípulos de Jesus, nós somos sal da terra. Nós temos que ter as características do sal, nós temos que ter as características dos discípulos de Jesus. São muitas, mas vamos elencar a imediata, o verso 33 de Lucas 14. Agora sim você pode, a sua Bíblia aberta, ler comigo Lucas 14, 33, que diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciou a tudo quanto tem, é porque você é um sal insípido. Essa é uma característica fundamental dos discípulos de Jesus. Renunciar tudo o que tem. Isso significa, ou melhor, isso não significa que você não possa ter seu trabalho, que você não possa ter sua renda, que você não possa ter um momento de lazer, que você não possa ter coisas. Não é isso. Vou fazer voto de pobreza e agora vou viver somente dentro da igreja, orando e lendo a Bíblia. Não é isso que está sendo dito aqui. Mas o que é dito por Jesus é que não pode haver nada maior do que Jesus na sua vida. Nada. Nada. Nenhum familiar. E a gente estudou isso domingo passado. Nenhum trabalho, nenhum valor, nenhum objeto, nem você mesmo pode ser mais importante do que o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Jesus, ele é o mais importante. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são as pessoas mais importantes da vida dos discípulos de Jesus. Se eu faço qualquer coisa que prejudica o testemunho de Jesus na terra, automaticamente eu vou deixar de fazer. Exemplo, não é o caso, mas é um exemplo. Digamos que na nossa cultura, jogar futebol se torne um negócio de vândalos, de mal-educados, de arruaceiros, de vagabundos, de pessoas contra os princípios de Deus. O que é que eu vou fazer? Deixar de jogar futebol. Digamos, pensando no exemplo bíblico, se comer carne é algo que escandaliza os meus irmãos, prejudica o testemunho do Evangelho, mesmo não sendo um pecado em si, mas prejudica o convívio dos meus irmãos, eu vou deixar de fazer. Eu vou deixar de comer carne. É muito comum na nossa sociedade o seguinte dito: a vida é minha, eu faço o que eu quiser, estou nem aí. O pastor disse aquilo, mas eu vou ver do jeito que eu quero. A igreja disse isso, mas eu vou ver do jeito que eu quero. Ok. Resposta bíblica. Amigo, não sei nem se eu chamo de irmão. Amigo, Deus te deu liberdade. Deus deu liberdade para você escolher o inferno. É isso que a Bíblia diz. Não tenho nem medo de dizer. É isso que a Bíblia diz. Deus deu liberdade para todo ser humano escolher. Eu quero o inferno. E é o que todos estão escolhendo. Escolhem viver no inferno. Deus deu essa liberdade. Quem sou eu para tirar a sua liberdade? Se você não quer seguir os princípios dos discípulos de Jesus, é sua escolha. Agora, toda ação tem uma reação. Toda escolha tem o ônus e tem o bônus. Não é verdade? Se você não quer se identificar com os discípulos de Jesus, como a Bíblia diz, então você não pode dizer que é discípulo de Jesus. Vá para o seu lugar. Essa é a verdade. É o que Jesus está dizendo. É o que Jesus disse aqui. Não sou eu que estou dizendo. Eita, o pastor é ruim. O pastor é mau. O pastor vem com aquelas pregação, ruim, só para prejudicar, para que aquilo, que grosseria. Não, irmãos. Não sou eu, não. Está sendo dito aqui. Jesus falou no verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu. Não pode, não pode, não pode. É simples. Não pode. Jesus não disse: todo aquele que não pecar,
Não. Todos somos pecadores. E vamos pecar. Mas você pode ser um pecador crente e que renuncia tudo por Jesus. E que confessa os seus pecados. E que deixa, muitas vezes, seu lazer, suas atividades, suas coisas, para servir a Jesus. Pode. Lembre-se, eu não estou dizendo que você não é para ter lazer, não estou dizendo isso. Você pode ter lazer, você vai ter seu trabalho, você vai ter sua vida normal. Mas haverão momentos na sua vida que você vai ter que escolher ou Jesus ou certas coisas lícitas. Não estou falando das ilícitas. Estou falando, as ilícitas é óbvio. Estou falando das lícitas, as permitidas. Mas você vai ter que escolher ou Jesus ou as coisas permitidas. Porque não dá para ter tudo. Não dá. Não dá. E se você é um discípulo diligente e que quer fazer exatamente o que o seu Senhor manda, você realmente vai renunciar tudo o que você tem. Significa Jesus em primeiro lugar. Jesus, aí como é Jesus em primeiro lugar? Fica tão vago, né? É simples, é o seu devocional todo dia, lendo a Bíblia. Não tem crente que não lê a Bíblia todo dia, não pode, não dá, não funciona. Todo dia tempo de oração. Jesus em primeiro lugar é isso. Jesus em primeiro lugar, eu estar na minha igreja congregando sempre que possível, estar orando pelos meus irmãos, amando meus irmãos, discipulando quem eu puder, sendo discipulado, ofertando financeiramente, ofertando o meu tempo. Eu acho que mais importante do que a oferta financeira hoje é o tempo, meu tempo para as coisas do Senhor. Isso é Jesus em primeiro lugar. Entende? Eu tenho tempo para assistir um jogo de futebol. Eu tenho tempo para ir no cinema assistir um filme. Mas eu não tenho tempo para visitar um irmão que está passando por problema. Percebe quando a gente arruma tempo porque quer arrumar tempo? Não é ou não é verdade? Não é verdade? É, irmãos. É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Renunciar tudo o que temos. Lá em João 17,14 diz, versículos que vimos na semana, domingo passado. Eu lhes tenho dado a tua palavra, Jesus dizendo, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus estava falando diretamente para os apóstolos, mas isso serve a todos os discípulos. Os discípulos de Jesus serão odiados pela cultura mundana, porque nós não somos do mundo. Não há encaixe, não há interação. A única interação é para proclamar o evangelho, para ajudar e amar os perdidos nos seus pecados. Não há outra. Talvez você se iluda achando que há. É uma ilusão, porque a luz não se mistura com as trevas. Não mistura. Olha Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é ser discípulo de Jesus. Paulo pegou o que Jesus estava dizendo aqui em Lucas 14, 34 e 35 e aplicou. Então, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, eu não tomo mais as minhas decisões. Né? O que é que eu gostaria de fazer hoje? Eu queria dormir até meio-dia. Domingo de manhã, eu queria dormir até meio-dia. E acordar, almoçar e dormir de novo. Né? Tem gente que consegue fazer. É errado? Não. Não é errado você dormir até meio-dia quando você pode. Né? Mas quando você vai ter que trabalhar, você não pode, senão você vai ser demitido, não é verdade? Então, quando você tem escola dominical, você também não pode, senão Deus vai te demitir. Né? Deus é tão bom que não nos demite. Deus é muito maravilhoso, muito misericordioso, Ele não nos demite. Né? Graças a Deus. E o final do verso 20 diz, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo pela fé. Porque, irmãos, realmente, eu entendo isso. A vida do crente é um pouco mais difícil. É e não é. Os jovens gostam, sabem que eu sempre digo é e não é, né? É e não é um pouco mais difícil. É mais difícil porque nós temos mais regras, disciplinas na nossa vida. Mas não é mais difícil que a vida daqueles que estão no mundo, porque nós temos Jesus. Nós temos a paz, nós temos o conforto, nós temos o Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, nós temos grandes bênçãos espirituais que eu tenho quase certeza que não valorizamos
tanto quanto deveríamos valorizar. Eu mesmo, eu digo eu mesmo, porque na figura de pastor, eu me investigo se eu estou valorizando o que é ser filho de Deus. É um negócio incrível, mas eu acho que eu não estou aproveitando tudo, né? Ser co-herdeiro com Cristo. Eu tenho uma herança para receber, enorme na eternidade. Todos nós que cremos em Jesus, mas eu acho que eu não estou vibrando tanto com esta herança quanto eu deveria vibrar. E Paulo entendeu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E lá em Filipenses capítulo 3, verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que é lucro para você hoje? Lucro é ganho, é o trabalho, é o dinheiro, é o status, é algo que você considera muito valioso na sua vida. Avalie. Isso que eu considero de extremo valor na minha vida, está mais do que Jesus ou não? Às vezes, a nossa vida é tão corrida e rápida e nós esquecemos de meditar sobre essas coisas. Nos seus devocionais, em casa, quando você ler a Bíblia, pare um pouco, leia a sua Bíblia, pare, ore ou fique em silêncio, meditando, deixe que Deus, né, use o Espírito Santo para mexer na sua mente, à luz do que você leu, para você ter ideias e reflexões boas sobre o que Deus quer para a sua vida. Às vezes nós lemos a Bíblia e oramos, mas tudo muito rápido, porque tem emprego, tem isso, tem aquilo outro. Os pregadores negros nos Estados Unidos, eles têm uma prática. Eles estudam bem a Bíblia e eles tiram 1 ou 2 dias, ficam sentados numa cadeira de balanço, naquelas varandas enormes que eles têm lá. Aí quem passa na rua olha e diz, olha lá o pastor dormindo. Dormindo ali, né, vagabundando e tal. Não. Aquele pregador negro, ele está orando e pensando no que ele estudou. Maturando a mensagem, refletindo se ele vive aquela mensagem, para depois ele poder pregar para a sua congregação. Isso não deve ser um privilégio só dele ou só dos pastores. Todo crente tem que ter esse momento, esse tempo de ler a sua Bíblia, orar, e nesta oração ter um tempo para você só pensar e refletir se você está vivendo como Jesus. Os discípulos possuem características específicas. Renunciar à sua própria vida por Jesus. Isso é para todo discípulo de Jesus. Isso é ser sal da terra. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu amor e porque o Senhor nos chamou para sermos Teus filhos. O Senhor nos chamou para sermos importantes dentro da Tua obra, pecadores sim, servos também, mas relevantes na obra do Teu reino. O Senhor nos fez como esse sal para salgar, para dar sabor, para preservar, dar perenidade ao que outrora iria apodrecer. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos essas características do que é um discípulo de Jesus. E a principal delas, ó Pai, é te colocar em primeiro lugar. Transforma a nossa vida para que sejamos sempre assim. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém.